Fala galera, estamos chegando aqui no treino do Landinho. Grande Landinho, como é que tá, beleza? Belezinha. Então, seguinte, qual é a estratégia pro Enem desse ano? Ó, o negócio é o seguinte, segue o líder que vai dar tudo certo. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e conectado com a matemática. O assunto do dia? Redes complexas. Um modelo que ajuda a entender desde redes neuronais até as sociais. O nosso convidado explica. Ele é pesquisador no Laboratório Nacional de Computação Científica, Arthur Ziviani. Mas é já, porque agora eu conto com a ajuda do hierofante da trigonometria, professor Diego Viug. Professor, Rapaz, que isso? Gostei. Agora Tudo bem? explica aí esse negócio de hierofante, professor. Hierofante é tipo um sacerdote, né? Um negócio assim, mas nunca me chamaram assim, cara. Gostou, né? Tô até honrado. Quase já me chamaram de elefante. Agora hierofante é a primeira vez. Hierofante é a primeira vez. Pessoal, vamos falar de estatística? Sim. Vamos lá. O que o candidato não pode deixar de saber sobre esse assunto? Probabilidade e estatística, que é bem conectado, né? É praticamente um quarto da prova do Enem. Dentro desse conjunto de temas, né, a gente vai tratar o tema de porcentagem, né? E isso está dentro de várias outras questões. Então, porcentagem, ali também envolvendo um pouco de operações básicas, fração, tudo isso está muito conectado. Quando a gente fala de probabilidade, muitas vezes a questão vai exigir um pouco de análise combinatória, então também acaba entrando nessa área. E quando eu falo de estatística pura mesmo, aí a gente vai precisar saber média, moda, mediana, de vez em quando aparece um desvio padrão, né? Mas não para calcular, só saber o que é mesmo. É muita coisa, eu quero saber como a gente faz para ficar craque nesse assunto. Não, então, para ficar craque nesse assunto, a gente vai ter que saber a parte teórica, mas o momento agora é de praticar exercícios. Beleza. Né? Então, o candidato tem que estar ligado nas provas anteriores, né? Eu sugiro aí os percursos aqui da TV, escola, né? A gente precisa treinar. E não é só treinar, né? É treinar do jeito que cai na prova. Show de bola. Partiu questão, então? Sim, sim. É a questão 145 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Eu posso ler? Por favor, por Então favor. vamos lá, olha só. Um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais. Então ele já colocou ao lado que 2 pontos percentuais é 0,02. Beleza. Tá? O cara não precisa se preocupar muito com isso. Já tá lá. E aí ele diz assim, ó, o Instituto tem 5 pesquisas recentes, P1, P2, P3, P4, P5, tá? Sobre o tema objeto da encomenda, né? Você fez uma encomenda e eu tenho 5 tipos de pesquisa que eu estou te oferecendo. E ele irá usar a que tiver o erro menor do que o pedido. Ou seja, o erro tem que ser menor do que 0,02. Beleza. E aí vem aquela tabela feiona, com um monte de número que você não tem ideia do que é. Não entende muito bem. Não entende muito bem e a gente nem vai ler aquilo por enquanto. Beleza. Tá? E aí ele fala assim, o erro E, né, que tá até em negrito, pode ser expresso por... Aí ele dá uma expressão. Beleza. Então olha só, a expressão do erro é assim. Ele diz que esse erro ele é menor do que 1,96 multiplicado por uma razão. Né? Razão é uma divisão. E ele coloca aquela letra aqui, ó, que o cara não precisa saber muito o que é, porque ele vai tirar da tabela. Mas essa letrinha, ela se chama sigma, tá? E aqui embaixo, raiz do nzão. Esses valores, sigma e raiz quadrada de nzão, são os valores que eu vou tirar da tabelinha feia que está no exercício. Tá? Entendi. E aí ele fala assim, o sigma é um parâmetro e nzão é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. Qual das pesquisas deve ser a utilizada? O que ele quer? Esse tipo de questão não tem como fugir disso, tá? Tem muitas questões do Enem que ele dá essas 5 opções para a gente escolher qual é a que se adequa ao que ele pede. Eu vou ter que escrever Fazer todas. todas, mas eu vou mostrar o seguinte, escrever não significa gastar o tempo fazendo a conta. Entendi. Tá? Eu não vou fazer a conta. Eu vou mostrar uma ideia de como você otimizar o tempo. Eu vou só colocar as informações aqui que estão na tabela. Todo mundo vai fazer isso sem ter dúvida, né? A galera que está em casa vai só copiar.
esse cara e esse que estão na tabela. Se a gente olhar ali, ó, a segunda coluna são todos os valores do sigma e a última coluna são todos os valores do raiz de n. Então a gente vai escrever aqui P1, P2, P3, P4, P5. Beleza. Pode até a gente voltar daqui a pouco com isso pronto. Beleza. Né? E eu vou mostrar como fazer a conta para isso ser rápido. Quando você olha para isso, você fala assim, pô, eu vou perder a minha vida para fazer essa Só conta. fazendo isso. Né? Só que é muito fácil melhorar essas frações aqui. Como? Né? O que acontece? A gente tem que perceber que o 1,96 está em todos. Certo. Né? Então, eu vou melhorar esse erro e vou escrever esse erro com 1,96. Como assim? Eu vou conseguir escrever isso aqui em forma de uma fração que o numerador é 1,96. E, em todos os casos, eu vou melhorar essa fração que está multiplicando 1,96. Porque olha só, isso aqui, ó, 0,5, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Certo. Então, eu posso reescrever isso aqui assim. 1,96 sobre, ó, o 2 com 2 aqui vai ficar 84. O 2 com 42. Beleza. Né? Porque são duas frações. Esse aqui, ó, o 4 sobre 0,4 sobre 28, olha a maldade aqui, ó. É 4 sobre 10. O 4 e o 28 simplificam. Por quê? 4 vezes 7 é 28. Então isso aqui morre com esse, isso aqui fica assim, ó. 7 com 10, 70. Esse aqui, ó, o 3 simplifica com 24. Então, vai ficar 3 décimos. Agora, o 3 com 24 vai dar 8. Então, isso aqui é 1,96, 80. Esse aqui, ó, 0,2 é 1/5. Certo. Então, isso aqui é 1,96, 5 vezes 21, 105. E esse aqui, 1/10 dividido por 8, vai ficar, então, 1,96 dividido por 80. Agora, olhando para essas frações, você ainda também não sabe qual é a resposta. Você olha assim... Você olha assim e fala, para mim, tudo é a mesma coisa. Né? Então, aqui, tudo isso aqui, você poderia ter feito sem escrever tudo isso. Você poderia ter escrito do lado da tabelinha, uma conta assim, direto. É porque aqui, como a gente não tem a tabela na mão, né? A gente está copiando aqui as informações, a gente gasta mais tempo para organizar. Mas olha só, eu quero que a fração que eu escolha seja um número menor do que esse 0,02. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou manipular, Land, esse 0,02. E é esse trabalho que o candidato tem que saber fazer. 0,02 é 2 sobre 100. Agora pensa num número, tá? Que multiplicado por 2 dá 1,96. Não sei, né? Agora pensa um número que multiplicado por 2 dá 196. 98. Então se você multiplicar em cima e embaixo por 98, que é uma fração equivalente, vai ficar assim, 196 dividido por 9800. Se você agora dividir por 100, você chega aqui. Beleza, agora eu vou olhar para essa fração e vou olhar para essas. Beleza. Tá? E aí vai ser o grande voodoo, né? Eu quero que esse número, qualquer número que eu encontre aqui, seja menor do que esse. Todo mundo tem 1,96. Tá certo. Tá? Se eu quero ficar com um número cada vez menor, eu tenho que dividir por 98, por mais do que 98 ou por menos do que 98? Por mais. Quanto maior é o denominador, menor fica o número. Tá certo. Então agora olha para as nossas opções. Qual é a única opção que tem um denominador maior do que 98? P4. P4. Então P4 vai ser a pesquisa que tem um erro menor do que o 0,02. Agora, pergunta, você acha razoável, na hora da prova, o cara fazer essas contas? Sim, vai perder um tempo, né, professor? É bizarro fazer essas contas. Então, o que a questão espera é que o candidato tenha poder de comparar.
Então eu não quero que o cara resolva. Eu quero comparar isso aqui com 0,02. Como é que ele poderia fazer de outro jeito, sem ter essa sacada? Sem ter isso tudo, como? Fazer uma inequação. Ele bota isso aqui menor que 0,02. Aí multiplica 84 por 0,02 e compara com o 96. 70 com 0,02, compara, papapá. E sempre vai vendo o que acontece. A primeira etapa é necessária. A primeira etapa é necessária. E a partir então daqui... ele tinha que fazer o quê? Essa divisão, certo? Tá? E comparar o resultado com aquele erro. Agora, uma questão que eu consideraria bastante difícil. Na verdade, quando o candidato vê essa questão, ele se assusta. Certo. A primeira coisa é se assustar. Por quê? Porque os valores são feios, né? Porque a conta aparentemente é estranha, o negócio não é muito razoável, não é muito comum, letras que ele não conhece. Mas assim, não é o tipo de questão, e aí falando já de estratégia de prova, que eu faria direto. Esse é o tipo de questão que eu pularia, tá? Por quê? Porque o tempo que eu vou gastar para fazer é um tempo um pouco mais longo, mas não é uma coisa que vai me gerar nenhuma dificuldade, é só uma questão mais... É uma questão que eu diria que é burocrática. Então, só reforçando o gabarito, P4 Letra D. Letra D. Isso aí. Show de bola. Excelente. Vamos Vamos lá. pra frente, professor. Professor, um último conselho pra galera que quer mandar bem nesse assunto, quer identificar uma questão como essa de cara, qual o conselho? O treinamento com álgebra, né, com esse domínio aí de fazer a parte de conta, né, a aritmética, rapidinho, é muito de cada um. Então, assim, não se desesperem se vocês não dominarem esse tipo de cálculo. É comum, tá? Mas vocês só vão melhorar nisso com a prática. Fazer muitos exercícios, né, para que vocês se acostumem com esse tipo de questão. E eu tenho certeza que vocês não vão errar no dia da prova se vocês estiverem tranquilos. Professor, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer estar aqui, ajudando Lange. muito. Pode sempre, Tá? é de casa, Não, né? só quando você chamar, eu tô aqui. Vou Tá? Valeu. Tchau. Tudo tá conectado. Desde os genes no seu DNA até os contatos na sua rede social. Tá confuso? O nosso convidado explica e com a ajuda da matemática. Ele pesquisa redes complexas lá no Laboratório Nacional de Computação Científica. Arthur Ziviani, por gentileza. Opa, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo. Cara, explica pra gente o que são as redes complexas. A rede complexa, na verdade, é o estudo de objetos conectados. Então, a gente tem objetos que a gente pode representar de várias áreas do conhecimento e as conexões entre eles que representam essas interações, os relacionamentos desses objetos. Dependendo da área, você pode ter diferentes aplicações. Mas como isso acontece no nosso dia a dia? Por exemplo, você mencionou redes biológicas. Se você pensar em proteínas, as proteínas têm interações entre elas. Então, nós podemos modelar as proteínas como esses objetos e as interações entre elas sendo essas conexões. E, com isso, estudar que proteínas influenciam umas às outras. Isso tem aplicações, por exemplo, em entender o desenvolvimento de novos fármacos, novos remédios, ou mesmo redes sociais. Se nós participamos de uma rede social online, os usuários dessa rede, né, se eu sou seu amigo na rede social, nós somos esses objetos e sermos amigos na rede social é uma conexão entre nós. E de pensar na rede social como um todo, isso forma uma grande rede, que é muito complexo hoje em dia, né? As redes sociais enormes, né? Extremamente. E como as pesquisas nessa área impactam o nosso dia a dia? Você já deu alguns exemplos nas redes sociais e tal. Tem mais algum? O ponto-chave aí, o que eu estudo e me dedico atualmente, é ver redes complexas como, na verdade, como se fosse uma caixinha de ferramenta de análise e modelagem, né? E isso pode se aplicar em diferentes áreas do conhecimento. Eu dei alguns exemplos. Pensar numa rede de transporte. Toda vez que nós mencionamos rede de alguma coisa, na verdade, já passa essa ideia de que eu estou lidando com objetos conectados de alguma forma. Então, pensar em rede de transporte, numa grande cidade como Rio de Janeiro, como nós estamos aqui. Nós temos a rede de transporte do metrô. E tem com as suas estações e as suas linhas que ligam as estações. E, por sua vez, temos uma rede de ônibus. Isso, na verdade, a rede complexa de metrô, com a rede complexa de ônibus, com a rede complexa dos trens. São várias redes complexas que formam um sistema de transporte. E uma área importante na área de transporte é entender como que os passageiros fluem nesse sistema. Sim, os horários. Os horários, você tem um atraso, qual a consequência de ter um problema em alguma estação, por exemplo. O atraso que isso vai acumular para um passageiro. Ou numa rede social online. Como que as informações se difundem nessa rede, né? Uma pessoa lança uma mensagem, por que essa mensagem viraliza?
um meme, um fake news, como que atinge as diferentes pessoas. Então isso tudo vocês estudam e a partir daí, né, que a gente... Estuda com modelos matemáticos e computacionais. Opa, já ia perguntar disso. Para representar essas redes e entender esses fenômenos que acontecem sobre essas redes complexas. Pois é, perguntar disso. Matemática. Como a matemática entra nisso tudo? A matemática é importante, né, que é, como eu mencionei, uma caixa de ferramentas analítica, né? E a gente usa muitos conceitos de matemática para permitir essa análise. E tocando, né, no assunto do Enem, justamente, pensando em... Mesmo matemática de segundo grau nos é muito útil, né? A gente usa matrizes, por exemplo. Matriz é um conceito muito importante porque nós representamos como que esses objetos são conectados através de uma matriz. As entradas da matriz são nossos objetos. E os cruzamentos na matriz representam as conexões desses objetos, inclusive a intensidade entre eles. Então, a gente pode... Ao representar numa matriz, um computador pode processar isso matematicamente, computacionalmente e tirar conclusões. Como nós lidamos com redes muito grandes, a complexidade, uma das dimensões dela é lidar com redes muito grandes, com muitos objetos, é comum a gente usar logaritmos, escala logarítmica. Logaritmo. Logaritmo também é um conceito importante, né? Para a gente poder, se a gente lida com vértices, por exemplo, nessa rede, que tem poucas conexões, muitos vértices com poucas conexões e alguns vértices com muitas conexões. Então, para representar num gráfico o resultado de uma análise, por exemplo, a gente vai ter que representar com 10 vértices, 10 conexões, 100 conexões, 1000 conexões, você tem que usar uma escala logarítmica. Caramba. Mesmo estatística, que foi apresentado no bloco anterior, nós usamos para todo o conceito de média, variância, intervalo de confiança, para a gente ter uma análise que nos permita ter uma comparabilidade estatística, esse valor que uma rede tem um melhor desempenho do que outra, de forma estatisticamente significativa, é importante a gente usar o conceito de estatística, como foi visto no bloco anterior. Mas vem cá, só a matemática aparece ou outras disciplinas também? A gente usa muito conhecimento de outras áreas nessa interação interdisciplinar que a rede complexa nos permite. Todo trabalho de pesquisa que a gente se envolve, na realidade, dado o cenário de aplicação em outra área, nós interagimos com profissionais dessa área de interesse, cujo problema nós estamos modelando através de redes complexas. E para estabelecer esse diálogo, é importante a gente conhecer um pouquinho do outro domínio. Nós não vamos ser os especialistas, mas temos que conhecer um pouco do outro domínio. Então, se eu aplico redes complexas para um problema de biodiversidade, eu tenho que aprender um pouquinho sobre aquela área para estabelecer um diálogo com o profissional daquela área. Se eu aplico para a área de saúde, eu tenho que conhecer um pouquinho do domínio. Isso, na verdade, vai agregando um conhecimento. E o que é interessante é que, muitas vezes, soluções, modelos de redes complexas foram úteis para uma área, o problema básico se repete e pode ser reaplicado em outra área com algumas adaptações. Eu aposto que muitos estudos são feitos olhando a parte comercial disso. Tô certo? Tem muito uso comercial também, né? Pensando nessa teoria básica, né? Você pode pensar em redes sociais, por exemplo, né? É muito importante, tem um interesse comercial grande, saber quem são os usuários mais influentes numa rede social. Então, quem for atingido por uma determinada informação, se ele replicar essa informação, ele tem um potencial maior de atingir mais pessoas. E isso é possível medir e analisar matematicamente quem são esses mais influenciadores. Você pensar... Também o modelo está na base, né, com redes complexas, numa loja online, por exemplo. No histórico dessa loja online, se essa loja puder ver quem comprou produtos nela e que produtos comprou, eu pensar o conjunto de usuários que adquiriu algum produto, conjunto de produtos, as ligações entre esses usuários e os produtos. Se eu comprei um grande número de produtos que é parecido com o seu perfil, tem grande chance do produto que você comprou, mas que eu não comprei, eu também me interessar. Isso é a base para um sistema de recomendação. Hoje em dia, a gente vai numa loja online, se eu já sou um usuário habitual dessa loja, ela me recomenda produtos. Eu posso deduzir que, para redes complexas, a ética envolvida também é complexa? Pode ter problemas éticos, né? Isso é importante nesse uso de dados em grandes volumes e, sobretudo, né, de dados de pessoas, das características dessas pessoas, do comportamento dessas pessoas. Isso tem que ter um uso ético desses dados. Noto que em muitas áreas a gente está lidando com dados sensíveis, dados de saúde, por exemplo, ou dados do comportamento das pessoas. O equilíbrio, muitas vezes, está em buscar extrair um uso que seja benéfico, sem violar a privacidade das pessoas individualmente. E, na verdade, nós somos muito assediados hoje em dia, né, para fornecer os nossos dados.
Quando você vai, por exemplo, numa farmácia e te pede o seu CPF, a gente, na verdade, está querendo fornecer os nossos dados em troca do desconto no produto. CPF, e-mail, tudo. Isso pode ter uma utilidade posterior para alguma análise, mas a gente está sendo assediado a fornecer nossos dados. Hoje, na internet, isso é muito comum, quantos serviços de internet eu, você, nós todos usamos, né, que são gratuitos? Nós não pagamos nada por ele. Mas onde está o interesse? Como que essas empresas ganham dinheiro, né? O interesse é no nosso comportamento, no Sim. nosso uso, nos nossos dados. Então, muitas vezes, nesse conjunto, né, usando gratuitamente, nós não somos bem os clientes. Os nossos dados são os produtos que estão sendo vendidos por uma propaganda Fornecedores. direcionada. Sim. Somos fornecedores. Fornecedores de dados. E nota que, muitas vezes, e aí que está também a fronteira, né, ética, você concordou com isso, né? Quando você aceitou a concordância, o termo, dizer que a imensa maioria das pessoas não leu, né, você concordou com esse uso. Bom, você trabalha no Laboratório Nacional de Computação Sim. Científica. Conta pra gente um pouco desse trabalho. O Laboratório Nacional de Computação Científica ele é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, que fica em Petrópolis, na Serra Fluminense. Dentro do organograma do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nós estamos na mesma estrutura, né? Nós somos primos do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Observatório Nacional. A diferença, talvez, do LNCC é que nós somos muito voltados para uma pesquisa interdisciplinar. Somos relativamente pequena, com os pesquisadores têm formação em diferentes áreas do conhecimento, como engenharia, computação, matemática, biologia. E aí esses projetos giram em torno desses temas com muita cooperação externa. No LNCC também está sediado o Supercomputador Santos Dumont, Sim. que permite, né, é oferecido para a comunidade científica, justamente o Laboratório Nacional de Computação Científica oferece a infraestrutura computacional para a comunidade científica poder executar projetos de grande porte. E que outras pesquisas são realizadas lá? Localmente, né, as linhas básicas de pesquisa giram em torno de computação, matemática aplicada e modelagem, em área de controle. E, num cenário aplicado, tem muita atuação na área de saúde, na bioinformática, aplicações em óleo e gás, e também, claro, com essas parcerias, né, a gente vai desenvolvendo projetos onde o nosso interesse é a parte de modelagem matemática computacional. A área de aplicação, isso vem dos parceiros externos. Arthur, para a galera que está assistindo a gente em casa pela TV e pelas redes, queria saber onde eles poderiam buscar mais informações sobre tudo que a gente conversou aqui. O site do LNCC, acho que é importante, né? Então é www.lncc.br. E aí você vai ter acesso às informações das pesquisas, áreas de pesquisa, o que os pesquisadores estão fazendo. No tema de redes complexas, que foi o mais específico, tem um documentário da BBC que eu acho muito legal, que chama 6 Graus de Separação, se é possível achar no... 6 graus de separação, o que fala da distância das pessoas. Porque justamente em redes sociais, né, que é uma rede complexa, né, vem de um estudo em que, não necessariamente o número 6, mas assim, no estudo original, viu-se que estava separado no estudo original qualquer pessoa estudada com 6 saltos. Então, na verdade, claro, nós acabamos de nos conhecer. Sim. Então, todos os meus amigos estão agora a 2 saltos de você. E os seus amigos também estão a 2 saltos de mim. Sim. Se você pensar rapidamente os amigos dos amigos, esse número cresce muito rapidamente. Então, um dos pontos característicos dessas redes complexas é que mesmo que eu esteja dando com muitos objetos, a rede seja muito grande, a distância desses objetos tende a ser muito pequena comparada com o tamanho da rede. E aí, nesse documentário é muito interessante que ele trata, um documentário de 1 hora, mais ou menos, e fala dessa área como um todo, e das diversas aplicações em epidemia, como que trata doenças, propagação de doenças, redes biológicas, redes sociais e todo esse espectro que pode ter de aplicação. Show de bola. Arthur, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. O Prazer assunto estar aqui. maneiríssimo, mas nosso tempo acabou. Então Uma pena. volte sempre, beleza? Quando quiser. É só chamar. Bom, galera, é isso. Não dá pra ficar de fora de todos esses avanços. Por isso, estude, conecte-se. Nosso canal você já sabe, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Vamos falar de estatística, porque o estudante não pode... Desculpa.
Aí tem que chamar o professor primeiro.